Boa tarde, meus amores, tudo bem? Espero que sim. Vamos iniciar mais uma semana, com a graça de Deus. Espero que vocês estejam animados para mais uma semana de muitos estudos, trocas de experiências e muito aprendizado, tá? Deixando aqui claro que a tia está à disposição para o que vocês precisarem, isso não é qualquer tipo de dúvida. E que às 3 horas a gente entra com aula em tempo real, para tirar todas as dúvidas e corrigir as tarefas anteriores, tá bom? Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a gramática do que a gente está trabalhando, sobre os adjetivos, né, e o grau do substantivo. Então fiquem de olho e qualquer dúvida é só perguntar. Primeiro exercício fala assim, ó, leia o texto a seguir. A casa sonolenta. Era uma vez uma casa sonolenta, onde todos viviam dormindo. Nessa casa tinha uma cama aconchegante, onde todos viviam dormindo. Nesta cama tinha uma avó roncando, numa cama aconchegante, numa casa sonolenta, onde todos viviam dormindo. Este texto, pessoal, é um conto de acumulação. Vocês já ouviram falar em texto de acumulação? Esse tipo de texto conta a história de uma casa especial em que personagens vão sendo acrescentados à história. A avó se juntaram um menino, depois um cachorro, um gato, um rato, todos dormindo em cima um do outro. Até que aparece uma pulga, que fica acordada e pica o rato, que assusta o gato, e assim todos vão despertando e a casa deixa de ser sonolenta. Essa é a real história desse texto, né? Criada por Andrei, A Casa Sonolenta. E o que a tia quer abordar mais para vocês aqui? Ela traz um link, porque as repetições, elas são intencionais nesse tipo de texto, para reforçar a ideia de acumulação, de que integrantes, pessoas, seres vão se juntando, vai acumulando. E aí nós temos o exemplo, como esse tipo de texto, a cantiga A Velha Fiar, que eu trouxe o link aqui para vocês, eu vou deixar lá na plataforma para vocês acessarem e cantarem. Não sei se vocês já conhecem, mas é aquela cantiga que fala: estava a velha no seu lugar. E vai repetindo e até ninguém errar, né? Esse é o objetivo, é uma cantiga de acumulação. Observe a expressão usada para caracterizar a casa. Casa sonolenta. Casa é substantivo. O que nós temos que pensar? Que o substantivo são a classe de palavras em que dá nome aos seres, ou seja, tudo que existe tem um nome. E se tem um nome, é um substantivo, tá? Sonolenta. Quem é sonolenta? A casa. É uma característica da casa. Casa branca, casa pequena, casa grande, casa cor-de-rosa, casa sonolenta, tá? Então, aqui nesse caso, o sonolenta está dando característica ao substantivo. Exemplo, grupo experiente, grupo experientes, tá? Que eu quero que vocês pensam aqui, ó? Se ao invés, o item A fala assim, se ao invés da palavra casa tivesse sido empregada a palavra apartamento, como ficaria a expressão? Então, ficaria assim, apartamento sonolento. Eu quero que vocês prestem atenção na terminação da palavra que caracteriza o substantivo. Casa ou apartamento tem a mesma função, né? Servir de abrigo a uma pessoa. Só que casa é um substantivo feminino. A casa. Por quê? Porque vem o artigo antes. A casa, certo? Agora, apartamento. Se eu for falar, caracterizar, ele é masculino. O artigo masculino, tá? Apartamento. Então, o que acontece? A característica, né, o adjetivo, ele sofre flexão, ele é flexionado de acordo com o gênero da palavra.
Se a palavra é feminina, a característica sofre flexão feminina. Se o substantivo ele é masculino, a característica vai sofrer flexão masculina, tá? Aí fala assim no item B, que outra expressão no texto tem a mesma finalidade da expressão em destaque? Então, aí nós podemos falar da cama aconchegante, tá? Que tem a mesma finalidade da expressão que está em destaque. O que a tia quer reforçar aqui para vocês, abordar? Que é importante nos atentar que mais de uma palavra pode qualificar um substantivo e que todas essas palavras devem concordar em gênero e número. O que é concordar em gênero? O que a tia acabou de explicar. Em gênero feminino ou masculino. E o que é concordar em número? Em plural ou singular, tá? Daí eu trago alguns exemplos que eu escrevi aqui ao lado para vocês. Se lá na apostila vocês quiserem fazer essas anotações para não escrever, é muito interessante. Por exemplo, se eu vou falar grupo experiente, eu estou o quê? Falando de um grupo, né? Então aí o número é 1, tá no singular. Então experiente é a característica, ela vai acompanhar o grupo, certo? Então, experiente, que é a característica, também não vai para o plural, ela se mantém no singular. Agora, grupos experientes, sofreu o quê? Flexionou. Flexionou em gênero e número. Outro exemplo, pessoa solitária e pessoas solitárias. Há alguns adjetivos que não sofrem flexão e a gente precisa ficar atento a esses. De gênero, como é o caso da palavra feliz. Homem feliz, mulher feliz, tá? A mulher, o homem. Então, voltando aqui como exemplo, a palavra casa e apartamento. Se eu for falar que é uma casa feliz, eu posso utilizar a mesma característica para apartamento, apartamento feliz. Então, feliz é uma característica, é um adjetivo que ele não sofre flexão, tá? De gênero e número. Regras da língua. Os adjetivos são palavras que caracterizam um substantivo. Pode ter uma forma no feminino, no masculino, no singular ou no plural, de acordo com o substantivo que acompanham. Observe. Conto antigo. Conto antigo. Conto é um substantivo masculino, então antigo vai sofrer flexão no masculino, tá? Como a palavra também está no singular, a característica fica no singular. História antiga. História é um substantivo que feminino, então antiga vai sofrer flexão feminina, tá? Vai mudar de gênero, acompanha, sofre flexão. Então, como é história tá no singular, antiga também se mantém no singular de acordo com o substantivo, a característica, tá? Menino alegre, menina alegre. A palavra alegre, ela não modifica independente do gênero do substantivo. Então, alegre, no caso, é uma característica que não sofre flexão de gênero. Você sabia que os adjetivos podem indicar tanto características boas quanto negativas? Veja, criança feliz, notícia alegre, criança infeliz, notícia triste. Então, os adjetivos, ele pode indicar tanto características boas quanto negativas, tá? Desde que caracteriza o substantivo, é adjetivo. Leia com atenção o texto a seguir. Yara, a mãe d'água, versão brasileira da lenda das sereias. Moça bela vive no rio Amazonas e nas noites de lua cheia fica sentada numa pedra penteando seus longos cabelos para atrair os jovens com quem deseja casar. Dizem que tem uma voz tão boa, bonita e tocante que o homem que a ouve morre de paixão por ela. Esse é um texto adaptado. Aí pede para vocês escreverem, né, no livro de vocês, interpretando o texto, o seguinte: os adjetivos que caracterizam os substantivos destacados no texto. Então, nós temos versão brasileira, moça, que é bela,
a lua que é cheia, os cabelos que são longos, a voz que é bonita, boa, bonita e tocante. Então, para todos esses substantivos, nós tivemos características, né? Que são os adjetivos. Dos adjetivos que você escreveu na atividade anterior, qual indica lugar de origem? Brasileira, né? No caso, brasileira está falando o quê? Do local da pessoa, né? Da origem. Leia a frase a seguir e observe a expressão em destaque. Nas noites de lua cheia, fica sentada numa pedra. Que palavra pode substituir essa expressão em destaque sem mudar seu sentido? Então, de lua cheia, nós poderíamos escrever enluarada, tá? Nas noites enluarada, fica sentada numa pedra. Então, trocaria a palavra sem mudar o quê? O seu sentido. O terceiro pede para vocês reescreverem as frases. Olha bem, reescrever as frases, substituindo as locuções adjetivas pelos adjetivos que estão no quadro. Então, fala assim, ó. Os animais da selva devem ser preservados. Então, ficaria assim, os animais silvestres das selvas silvestres, devem ser preservados, tá? Locuções adjetivas, meus amores, é quando o adjetivo vem acompanhado de uma preposição, tá? No caso, da e selva, né? Então, aqui nós temos uma locução adjetiva. Quando a gente aglutina tudo isso, se junta para caracterizar, a gente tem um adjetivo, no caso silvestres. No pomar, vi muitas árvores com frutos. Vai ficar no pomar, vi muitas árvores frutíferas. O corpo de alunos da escola vai fazer uma apresentação teatral. O corpo discente da escola vai fazer uma apresentação teatral. É isso mesmo. O grupo de alunos é discente. Essas vacinas são para cachorros. Essas vacinas são caninas. É preciso haver planejamento da cidade. É preciso haver planejamento da cidade. É preciso haver planejamento urbano. O que é da cidade é urbano. Vamos para as regras da língua agora. As palavras que indicam lugar de origem são chamadas de adjetivos pátrios. Por exemplo, do México é mexicano, de Alagoas, alagoano, de Minas, mineiro. Já o grupo de palavras que indica características de um substantivo, equivalendo a um adjetivo, é chamado de locução adjetiva. Por exemplo, luz do sol, luz solar. Dia de sol, dia ensolarado. Música do povo, música popular. Peixe do mar, peixe marítimo. Amor de mãe, amor materno. Leia os quadrinhos a seguir. Esta maçã é saborosa. Esta maçã é saborosíssima. Esta maçã é muito saborosa. Esta maçã é a mais saborosa de todas. Dizer que a maçã é saborosa é a mesma coisa que dizer que a maçã é saborosíssima? Explique. Então, aqui não, estamos fazendo o que quando a gente fala saborosíssima? Nós estamos dando intensidade a essa característica. Então, a palavra saborosíssima, ela indica algo mais que saboroso, né? Dá uma intensidade a esse sabor. Pode-se afirmar que, de um quadro para o outro, o adjetivo ganhou mais intensidade. Leia as frases a seguir com atenção. Primeira frase. O menino é mais sonolento do que a avó. O menino é menos sonolento do que a avó. O menino é tão sonolento quanto a avó. Qual frase coloca o sono do menino em situação superior? Superior é que está acima, tá? Então, no caso, a primeira, o menino é mais, né? Eu estou elevando o que o menino é em relação à avó, tá? Em comparação à avó. E de igualdade? De igualdade é quando a gente usa o termo tanto quanto, né?
Então, o menino é tão sonolento quanto a avó, no caso, a terceira frase. E inferior? Inferior é quando eu estou também fazendo uma comparação, mas ele está abaixo do que está sendo comparado. Então, o menino é menos, no caso, a segunda frase, sonolento do que a avó. Agora é sua vez. Aqui nesse exercício, a tia deixou, né, escrito pessoal, porque cada um irá criar a sua frase para cada situação de comparação. Vocês precisarão criar uma frase de superioridade, né? De superioridade é quando vocês vão utilizar o termo mais que, comparando-se com alguém. Um exemplo: a tia Gabi é mais alta do que a tia Júlia, entendeu? Mais que, superioridade. De igualdade, a tia Gabi é tão feliz quanto a tia Júlia, entendeu? Eu sou tão feliz quanto ela. Então, aqui de igualdade e de inferioridade, tá? O quinto ano tem menos alunos do que no quarto ano. Então, comparando vocês com o quarto, vocês são em menos alunos. Então, aqui, comparação de inferioridade. Então, um vai ser mais que, o outro tanto quanto, e o outro menos que, tá? Inferioridade. Qualquer dúvida, a tia está à disposição. De tarefa de casa, vocês farão as seguintes páginas 242 do livro e 243, os exercícios de 1 até 5, tá bom? Bons estudos, beijinhos da prof, tô morrendo de saudade de estar junto com vocês, tá? Lembrando que hoje, né, segunda-feira, a tia passou pelo colégio de manhã e as lembrancinhas dos que ganharam o prêmio do bingo estão à disposição, tá bom? Quem quiser ir retirar, a tia deixou na secretaria, com o nome de cada um. Beijos, amo vocês. Vocês moram aqui, ó.